gente, tudo bem? Olha, estou deixando aqui para vocês um vídeo de polinômios e eu quero ver nos comentários se vocês querem mais desse tema, beleza? Sabe-se que as raízes da equação x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais k igual a zero estão em progressão aritmética. Então, podemos afirmar que o valor de k sobre 2 é igual a. Primeiro, vamos começar aqui lembrando que, se nós estamos falando de uma progressão aritmética, nós temos que, dado um certo termo, que eu vou chamar aqui de m, o próximo termo vai ser ele mais a razão, e ainda ele mais a razão novamente, e assim sucessivamente. Mas fica aqui uma dica que, em geral, exercícios de polinômio que falarem de progressão aritmética, o ideal é a gente pensar o seguinte, ó, eu tenho lá então uma raiz m, a próxima que eu vou chamar de m mais a razão e a anterior que eu vou chamar de m menos a razão. Vou aproveitar para deixar uma dica, que no caso de uma PG, que nós sabemos que dado um termo, o próximo é ele vezes a razão e vezes a razão novamente e assim sucessivamente, também temos a dica de que no caso de questões que envolvem polinômios ou equações algébricas, muito provavelmente é mais útil que você utilize uma raiz, ela vezes a razão e ela sobre a razão. Ah, mas por que isso facilita? Utilizando as relações de Girard, dada uma equação de grau 3, onde as raízes são x1, x2 e x3, nós temos que a soma das raízes x1 mais x2 mais x3 é menos b sobre a. O produto duas a duas, que vai ser x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3, é c sobre a. O produto das três raízes, x1, x2, x3, é menos d sobre a. Agora, se você quer uma aula sobre relações de Girard, então deixa aqui no comentário que eu faço com vocês. Então, qual era a dica mesmo? Aqui no caso da PG, quando eu escrevo essas raízes desse modo, ao utilizar a terceira relação de Girard aqui, que vai se cancelar quando eu multiplicar as três raízes. E aí a gente já vai obter m, que é uma das raízes. Mas na nossa questão, como estamos falando de uma progressão aritmética, o que é legal é utilizar a primeira relação de Girard. Olha que legal! Porque se eu somar as raízes m menos r mais m mais m mais r igual a menos b sobre a, olha lá quem é o b nosso, é o menos 3, né? Então, menos 3 sobre o a, que é 1, então eu nem preciso escrever. Olha que delícia! As razões se cancelam e eu fico então que 3m igual a 3, ou seja, m igual a 1. Eu quero saber quem é k sobre 2. Como eu conheço uma raiz, eu tenho algumas opções. Uma delas é substituir essa raiz na minha equação. Olha lá, minha equação é x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 6x mais k igual a 0. Se m igual a 1 é uma raiz, quer dizer que se eu substituir o x valendo 1, olha lá, eu vou ter uma igualdade com 0. Então, isso aqui vai ficar igual a 0. E aí, olha que delícia, 1 menos 3 menos 6 mais k tem que zerar. Olha, 1 menos 9 mais k tem que zerar, ou seja, o nosso k vai ficar 8. O bom é que não colocaram um 8 aqui nas alternativas, mas muito cuidado, poderia estar para te pegar, hein? Olha lá, o que eu quero é metade de k. Metade de k é a metade de 8, que é 4. Beleza?